A ciência é a grande luz da humanidade. E no Brasil, existe uma força científica ativa e integrante da sociedade chamada SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que há 70 anos atua em defesa da educação, do avanço científico e tecnológico e do desenvolvimento sustentável do país. A SBPC foi fundada em 8 de julho de 1948 em São Paulo por cerca de 60 cientistas reunidos na Associação Paulista de Medicina. Posteriormente, essa data foi estabelecida como o Dia Nacional da Ciência. Nessa época, pós-Segunda Guerra Mundial, os institutos e universidades brasileiros enfrentavam uma crise muito séria, que motivou esse encontro. Liderado pelo médico e farmacologista Maurício Rocha e Silva, pelo médico José Reis e pelo biólogo Paulo Savaia. Esse movimento tinha a intenção de dar força e representatividade à comunidade científica. Durante a ditadura militar, a entidade foi um grande polo de encontros, trocas de experiências e conhecimentos, se tornando a grande voz da ciência e da educação nacional. E a SBPC entrou no palco dos debates nacionais. Foi um período que consolidou a SBPC como uma chama de esperança dos ideais científicos. Sua estrutura se fortaleceu e a entidade conquistou um papel de liderança nas lutas por melhores políticas públicas, pela democracia e em defesa do desenvolvimento sustentável do país. Uma de suas contribuições mais expressivas foi a criação do Ministério da Ciência e Tecnologia em 1985. Também foi uma das responsáveis pela inclusão de um capítulo dedicado à ciência e tecnologia na Constituição Federal de 1988 e colaborou com os temas ligados aos direitos sociais e meio ambiente e educação. A SBPC é parte da sociedade e seu objetivo é lutar para que a ciência e a educação sejam parte da vida de todos, pois acredita que ciência não é gasto, é investimento. Hoje, a SBPC representa milhares de pesquisadores, estudantes e amigos da ciência e integra mais de 140 sociedades científicas de diversas áreas do conhecimento, muitas delas fundadas no seio da entidade. Seus holofotes estão voltados a 5 pontos principais: colaborar com o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil, lutar pela qualidade e universalidade da educação, defender os interesses dos cientistas, promover a disseminação do conhecimento científico por meio de ações e divulgação da ciência, lutar contra os obstáculos que impedem o progresso da ciência, propondo políticas públicas para o desenvolvimento do país. A SBPC tem uma rica história de contribuição ao desenvolvimento científico e social do país, propondo e apoiando leis como o Código Florestal, a Lei da Biodiversidade e o Marco Legal da CTI, angariando recursos para ciências com manifestações do Congresso e nas ruas, e também promovendo a popularização do conhecimento científico em suas reuniões anuais e regionais por todo o país. Hoje colhemos os frutos de 70 anos de trabalho dessa entidade que acredita no Brasil. Integra a sociedade e convida as novas gerações a cultivarem a curiosidade e o amor ao saber. Os 2 grandes motores do progresso humano. SBPC, 70 anos. Ciência e educação. Ontem, hoje, amanhã. Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. Agradecemos muito a presença de vocês nessa atividade, que é mais uma da nossa 72ª reunião anual da SBPC, que esse ano está sendo feita virtualmente, nessa mini reunião virtual. Faremos outras atividades ao longo do ano, por causa do impedimento de realizar a nossa reunião anual fisicamente, como fizemos durante 71 anos. Essa 72ª reunião aconteceria em Natal, no Rio Grande do Norte, nesse período, e por isso resolvemos fazer essas atividades que estão acontecendo desde o início da semana. Nós temos painéis, temos conferências, e hoje temos um grande prazer de ter uma conferência muito interessante que eu vou explicar a seguir. Mas antes eu gostaria de deixar registrado também
da SPPC, o nosso pesar a todas as pessoas que perderam seus entes queridos aí na luta contra a pandemia, a solidariedade aos profissionais de saúde, aos médicos, aos pesquisadores, aos estudantes, aos trabalhadores informais, aos trabalhadores formais, que estão nesse momento fazendo uma luta muito difícil, já que no Brasil temos um planejamento muito medíocre, de certa maneira, de enfrentamento com atuações, inclusive, do Ministério da Saúde, encarregado disso, muito deficientes. Então, a gente gostaria de deixar registrado esse nosso pesar, a nossa solidariedade, e vamos para a nossa discussão de hoje. É uma palestra do Dr. Alexandre Quintanilha, que eu vou mencionar o currículo a seguir, da Assembleia de Portugal, e nós vamos ter primeiro a exposição dele, em torno de meia hora, sobre a questão da ciência e do parlamento, ele que tem uma grande experiência nisso. Em seguida, teremos um debate com a presença da deputada Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais, que é muito ativa na luta pela ciência, pela tecnologia, pela educação, no Congresso Nacional, e do deputado João Campos, do PSB de Pernambuco, um jovem que também tem uma atuação muito intensa nessa. Portanto, a nossa atividade vai ser, de início, essa apresentação da exposição do doutor Alexandre Quintanilha, em seguida o debate com os deputados, e vocês podem enviar também suas perguntas pelo YouTube, as pessoas que estão nos assistindo, que tentaremos responder na medida do possível, os palestrantes. Ao final, depois dessa sessão de 19 às 19h30, nós teremos uma exibição de vídeos de parlamentares sobre o Dia Nacional da Ciência e sobre a SPPC, uma coleção de depoimentos de cerca de 30 deputados e senadores, muito interessante sobre a importância da ciência para o Brasil, em particular também da SBPC. Então, isso ocorrerá a partir das 19 horas. Eu queria, então, apresentar o doutor, em primeiro lugar, agradecer enormemente a presença de todos aqui, a presença da Margarida, do João Campos, do deputado Alexandre Quintanilha, que tem uma história muito bonita, tanto do ponto de vista da ciência, como da atuação social e atuação política. Ele nasceu em Moçambique e completou o seu doutoramento na África do Sul e depois foi para Berkeley, onde, na Universidade da Califórnia, ele investigou muito sobre fisiologia celular, trabalhou no laboratório Lawrence de Berkeley, onde dirigiu o Centro de Estudos Ambientais. Depois ele foi para Portugal, se tornou professor da Universidade do Porto, ali ele fundou o Instituto de Biologia Molecular e Celular da mesma universidade, uma instituição científica muito importante, e participou de muitas atividades, comitês da Fundação Europeia para a Ciência, da Comissão Europeia, da OCDE, e muitas atividades nacionais e internacionais em Portugal. E nos últimos anos ele tem trabalhado também na questão da comunicação da ciência, da percepção de riscos, e se tornou deputado da Assembleia da República, onde ele presidiu a Comissão de Educação e Ciência, e hoje ele preside a Comissão de Ambiente e Alterações Climáticas. Ele também atua no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, que é um museu, uma atividade de ciência que tem colaborado muito com os brasileiros, a Rosalia Vargas, e saudosa memória também do Mariano Gago, um cientista muito importante em Portugal, que criou o Ciência Viva em Portugal. Então, a gente queria agradecer muito o doutor Alexandre Quintanilha, a Margarida, ao João Campos, e agora nós vamos dar início à gravação da exposição do doutor Alexandre Quintanilha, que voltamos depois para os debates. Muito obrigado. Caros colegas, eu gostava de começar esta minha intervenção agradecendo ao Ildeu Moreira o convite para estar nesta vossa mini-reunião anual virtual. E também dar os parabéns à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, de que o Ildeu é o presidente, pelo trabalho que tem feito e pelo vosso commitment, a vossa presença na questão do conhecimento e da ciência. O grande desafio que nós enfrentamos hoje, penso que será o de podermos ter decisões políticas que são fundamentadas no conhecimento existente, no conhecimento mais robusto que nós temos nesta altura. Às vezes não temos todo,
sabemos alguma coisa sobre certos assuntos, temos dúvidas em relação a alguma da informação que nos chega e, portanto, como decidir na política, baseando-nos naquilo que é o conhecimento mais atual, é fundamental para as democracias modernas. E o problema não é novo. O conhecimento leva tempo. O conhecimento não é só informação, é muito mais do que informação. E, portanto, o conhecimento precisa de tempo. Por outro lado, a política muitas vezes não tem esse luxo, não tem o luxo do tempo. E é aí que está a dificuldade, é aí que está o challenge, se quiserem. Mas a política apela à confiança dos cidadãos. E, como nós sabemos, essa confiança também leva tempo a desenvolver-se. A confiança é lenta, exatamente como o conhecimento, e é frágil. Talvez mais frágil ainda do que o conhecimento. E, portanto, é nesta dificuldade que nos encontramos que nos apela a nós a ajudar a robustecer as nossas democracias. E a minha vida foi sempre ligada à investigação. Eu passei um terço da minha vida na África Austral, um terço em Berkeley e agora o último terço em Portugal. E nos últimos 5 anos aceitei o desafio de vir de ser deputado na Assembleia da República Portuguesa e, portanto, tomei conhecimento de uma realidade in loco, quer dizer, estou muito consciente das dificuldades que os deputados enfrentam para tomarem decisões, obviamente sempre com alguma ideologia por trás, é inevitável, nós temos partidos políticos diferentes, mas que possam ser tomadas com o maior conhecimento existente em todos os domínios, quer seja na área da engenharia, da medicina, das ciências sociais, da cultura e de muitos outros domínios em que o conhecimento é importante. E eu gostava também de passar um pouco deste tempo que tenho convosco para também dissecar um pouco esta ideia de porque é que o conhecimento leva tempo. E leva tempo em todos os domínios desse mesmo conhecimento. Leva tempo porque tem, no fundo, se quisermos, o conhecimento avança por 3 passos sucessivos e reiterados, que começam sempre pela curiosidade, começam sempre por perguntas que nós fazemos sobre nós próprios, sobre o mundo à nossa volta, sobre a maneira como a nossa fisiologia funciona, como é que, o que é o arco-íris, onde é que está a memória, porque é que eu gosto de certos autores e não gosto de outros, porque é que há certos pintores que me fascinam e outros que não. Muitas perguntas diferentes que nos assolam porque somos curiosos. Aliás, até antes de termos a fala, andamos a bisbilhotar tudo e mais alguma coisa. Eu ainda me lembro que aos 4 ou 5 anos de idade peguei num clipe, tinha lá em casa, e abri o clipe e meti numa ficha elétrica para ver o que é que dava. E a minha mãe apanhou um susto enorme, os fusíveis foram todos ao ar e eu felizmente safei-me no processo. Mas a curiosidade faz parte daquilo que é, daquilo que nós somos. Nós passamos o tempo
a tentar perceber como é que o mundo funciona e como é que nós funcionamos nesse mundo à nossa volta. E depois, a seguir, o segundo passo em relação às perguntas, que têm origem nas nossas emoções, nas nossas experiências diárias, até nas ferramentas que temos ao nosso dispor para explorar esse mundo e nós próprios. E depois vêm as respostas. E as respostas têm nomes muito diferentes, mas são sempre tentativas de responder a essas perguntas. Nas ciências naturais, chamam-se conjecturas ou hipóteses. Hipóteses do Galileu, do Einstein, dos químicos, dos biólogos, do Darwin, do Mendel, tudo ideias novas que aparecem, muitas delas para tentar explicar. Eu acho que o exemplo mais fascinante para mim, que vem da física, é perceber que correntes elétricas produzem campos magnéticos e campos magnéticos conseguem produzir correntes elétricas e, portanto, que o eletromagnetismo é um único conceito que é representado por 4 equações extraordinárias do Maxwell, mas isso é porque é de onde eu venho. E essas respostas em outros domínios do conhecimento têm outros nomes. Nas ciências sociais chamam-se narrativas, nas humanidades chamam-se mitos, ou chamam-se histórias, ou imaginam na literatura personagens que nos marcam, personagens que nós descobrimos ao ler as grandes obras da literatura ou ao ir visitar museus e ficar deslumbrado com as obras que lá estão. Eu ainda me lembro que aos 14 ou 15 anos visitei o Louvre pela primeira vez e deparei-me com uma escultura que nunca tinha visto, a Vitória de Samotrácia, e lembro-me de ficar para aí 1h30 a andar à volta daquela estátua para perceber como é que era possível, em pedra, dar ideia da transparência ou dar ideia do vento do processo. E, portanto, em relação a muitas dessas histórias que nós contamos, dessas narrativas que se chamam neoliberalismo, socialismo, comunismo, estruturalismo, existencialismo, esses ismos todos que são tentativas de explicar ou dar resposta às perguntas que nós fazemos e que realçam a nossa curiosidade no processo. E somos, obviamente, muito influenciados pelas pessoas que conhecemos, pelos sítios por onde passamos, pelos livros que lemos, pelos personagens que nos marcaram. E cada um de nós tem uma meia dúzia de livros, uma meia dúzia de filmes, ou mais talvez, que fizeram com que nós alterássemos a nossa forma de olhar para o mundo e olhar para nós próprios. E o terceiro passo é uma tentativa de confirmação dessas respostas. E às vezes essas respostas podem levar muito tempo, outras vezes podem ser relativamente rápidas. Em física, por exemplo, demonstrar que uma corrente elétrica produz um campo magnético, desde que tenhamos o equipamento apropriado, é relativamente fácil. Mas nas ciências sociais, as consequências do socialismo, ou do comunismo, ou do neoliberalismo, ou do capitalismo, continuam a levantar muitas discussões por esse mundo fora, e a verificação das promessas que vêm dessas narrativas às vezes levam décadas e às vezes até nem são ultrapassadas. E, portanto, essa questão estes 3 passos que têm a ver com fazer perguntas e imaginar respostas. Aliás, nas religiões há respostas que são muito comuns a muitas religiões, a viagem do herói, o inferno e o paraíso, a queda, são tudo histórias, são tudo lendas, são tudo que até nos ajudam
a contextualizar a nossa vida atual, a nossa vida com os nossos entes queridos e as pessoas que respeitamos à nossa volta. Portanto, estes 3 passos são reiterados continuamente. A gente pode imaginar uma resposta, pode tentar confirmá-la e verificar que não explica tudo, ou pode até, nas respostas, ter propostas de coisas que ainda não conhecíamos. Eu lembro-me, foi há pouco tempo celebrizado os 100 anos ou 150 anos da tabela periódica, e o Mendeleev, quando pensou na tabela periódica, metade dos elementos ainda não eram conhecidos, mas ele sabia que tinham que lá estar ou que podiam vir a ser conhecidos mais tarde. E, portanto, a capacidade de prever algo que ainda é desconhecido é das coisas mais fascinantes que o conhecimento que esta viagem pelo conhecimento nos traz. Mas o que eu acho que estamos a confrontar hoje em dia é democracias que estão fragilizadas. E estão fragilizadas, se calhar, por 2 razões principais. A primeira é porque muitas vezes as respostas que são dadas aos cidadãos, ou antes, os problemas que nós enfrentamos são de tal maneira complexos que as respostas também não são simples. São respostas que exigem conhecimentos aprofundados em determinados domínios. E, portanto, nós, como cidadãos, às vezes deixamos de sequer tentar perceber e delegamos isso nos técnicos e competentes. E o perigo disso é que nos leva cada vez mais para tecnocracias que podem assustar-nos. Podemos, a certa altura, pensar que deixamos de ter controle sobre aquilo que os especialistas nos tentam convencer ou às vezes impingir em determinados domínios do conhecimento. Isso é um dos problemas, é a possível deriva para uma tecnocracia. A segunda é que nós temos cada vez um número maior de stakeholders, não é? Quer dizer, hoje em dia toda a gente quer mais da democracia e os grupos são os grupos políticos diferentes, os grupos sociais diferentes, os grupos de género diferentes, as sociedades de tudo e mais alguma coisa que aparecem, os movimentos todos e mais alguns que aparecem, fazem com que haja uma fragmentação das preocupações e uma fragmentação também da sociedade, em que o que um obtém é à custa do que o outro não obtém. E isto cria não só uma fragmentação, mas também uma competição severa entre os diferentes grupos. E eu acho que é no sentido de tentar não é resolver, isto não é fácil de resolver, mas tentar fazer com que os nossos cidadãos tenham consciência destes desafios. Que eu penso que se a gente fizer a pergunta como é que agora devemos avançar e como é que eu, depois de uma vida toda dedicada à investigação e agora mais na política, como é que nós podemos avançar em relação a estes desafios? E no Parlamento português nós temos 2 instrumentos que foram pensados já há bastante tempo e que eu acho que são histórias de sucesso. E é um bocadinho sobre isso que eu gostaria de vos falar agora no fim desta minha intervenção. A primeira é aquilo que chamamos o Parlamento de Jovens. Foi imaginado há décadas atrás e é uma forma de envolver as escolas, o ensino primário e secundário, no processo de deliberação e no processo de construção das leis. Isto é um desafio que é lançado às escolas, as escolas de todo o país candidatam-se sobre um tema, o tema do ano passado, deste ano, foram as alterações climáticas, e depois, e já vamos em quase 1000 escolas, o que é um número muito grande em Portugal, escolas primárias e secundárias que aceitam este desafio e
são dados aos professores informação sobre a forma como o Parlamento funciona, é dada informação do conhecimento atual sobre, neste caso, as alterações climáticas, o que é que se sabe, o que é que ainda não se sabe, o que é que os modelos dizem, como é que a informação tem evoluído, e em cada uma das escolas aparecem grupos que trabalham sobre este tema e que fazem propostas de deliberações, de questões, de formas de ir ao encontro deste problema, que é um problema que não é um problema local só, nem é regional, nem é nacional, é internacional e é global neste processo. As escolas, os grupos nas escolas depois têm competições entre si, há apresentações nas próprias escolas do trabalho feito e há depois uma seleção dos grupos, digamos, que tenham sido mais claros e que tenham aprofundado mais determinados temas, e no fim deste processo todo, as escolas, há um número, não sei se umas 30 ou 40 escolas, que são convidadas a mandarem o seu time, o grupo que esteve a trabalhar nisso, são convidados a virem à Assembleia da República e numa sessão semelhante àquelas que são as sessões normais da Assembleia da República, apresentar as suas propostas em relação a determinados assuntos e serem votadas essas propostas para que depois a seguir possam ser tomadas as decisões e fazer uma espécie de sumário daquelas propostas que tiveram o maior número de votos na própria Assembleia. Isto como eu vos disse, isto é um processo que já tem 2 ou mais décadas de existência, tem atraído um número crescente de escolas e eu até há muito pouco tempo fui presidente da Comissão de Educação e Ciência aqui no Parlamento e, portanto, eu tinha uma presença grande nestes debates finais e há muitas escolas durante o tempo de debate e confesso-vos que uma das minhas experiências mais positivas que eu tenho foram os alunos também selecionam determinados colegas para serem jornalistas e que no fim de tudo isto fazem perguntas e eu reservava sempre 1 ou 2 horas para estar e para responder às perguntas. E nós ficamos às vezes deslumbrados com a maturidade de alguma das perguntas que nos são feitas. Outras são menos interessantes, mas a gente percebe que quando estes jovens chegam ao fim, trabalharam imenso para perceber o processo da construção das leis e as dificuldades inerentes a chegar a consensos no processo. Portanto, é um instrumento que eu recomendo altamente e que tem tido crescente sucesso neste processo. O segundo instrumento é uma coisa que eu acho que o Eldeu assistiu, que são o que nós chamamos os cafés de ciência. Nós somos um dos poucos parlamentos, acho que tem esse instrumento, essa ferramenta, e nos cafés de ciência o que nós tentamos fazer é trazer ao Parlamento os investigadores mais competentes à volta de um determinado tema e é um café de ciência, quer dizer, os deputados que querem assistir e que querem fazer perguntas são convidados até
a enviar algumas dessas perguntas de antemão para os investigadores que vêm cá, e nós fazemos sempre questão de ter muitas áreas do conhecimento reunidas, que isto seja muito multidisciplinar, quer dizer, temos pessoas das áreas das ciências naturais, da biologia, da física, da matemática, das engenharias, da medicina, mas também das ciências sociais, da filosofia, da cultura, pessoas que estão interessadas na representação de determinados problemas, determinados desafios que a sociedade enfrenta e que portanto, podem estar, isto é em geral feito no salão nobre da Assembleia, com mesas grandes em que estão vários investigadores e vários deputados presentes, e também temos jovens das escolas que querem participar e que querem falar de projetos seus que desenvolveram, por exemplo, à volta da nutrição, ou à volta das questões de género, ou à volta da questão da água, ou as questões climáticas. Os temas são muito grandes e muito diversos. E a nossa experiência, nós começámos com um café de ciência por ano, depois passámos a 2, este ano não foi possível por causa do Covid, ou da pandemia do Covid, portanto foi adiado este ano. Tínhamos escolhido, curiosamente, antes da pandemia tínhamos escolhido o tema da saúde pública. E eu estava muito curioso de perceber como é que este tema era tratado não só pelos investigadores, que têm que, no fundo, o grande desafio é que os investigadores consigam transmitir o seu conhecimento de uma forma clara e simples, digamos, não simples demais, porque também às vezes não é possível, mas de uma maneira clara para que os deputados consigam não só perceber, como interiorizar o conhecimento existente. Isto não é fácil de fazer. Os meios de comunicação têm esse papel também, muitas vezes, de transmitir as descobertas de uma forma acessível ao público em geral, e isso às vezes não é fácil de fazer, porque os investigadores às vezes ficam frustrados porque a notícia que sai não é exatamente aquilo que eles queriam transmitir, não está, quando o jornalista, por outro lado, precisa que aquilo seja simplificado ao ponto de que a população em geral consiga perceber, e isso não é sempre fácil, não é? Por outro lado, os jornalistas também não gostam muito de que o investigador diga que não sabe, ou que não tem a certeza, ou que ainda não há informação suficiente para tomar uma decisão em relação a essa questão. E, portanto, eu acho que tudo aquilo que pode ser feito, aliás, nos cafés de ciência, também temos jornalistas de ciência que nos acompanham neste processo. Isto são tudo, eu diria que são tudo passos, pequenos passos, mas passos importantes para que a gente possa fugir da noção de que é tudo tão complexo que o melhor é deixar os outros, os que sabem, tomarem decisões por nós. Uma sociedade deve defender muito a noção de que a literacia em um número muito grande de domínios é fundamental para que seja uma democracia bem-sucedida, para que as políticas que são desenvolvidas possam ser baseadas no conhecimento mais robusto que nós temos. Eu fico por aqui, agradeço muito a vossa atenção, agradeço novamente o convite que me foi feito para estar convosco e desejo o melhor para a comunidade de investigação e de ciência do Brasil
que eu sei que está a passar por momentos complicados e difíceis e que merece muito mais e muito melhor dos políticos atuais. Até uma próxima ocasião. Adeus e boa sorte e muito sucesso. Agradecendo muito o deputado Alexandre Quintanilha, eu gostaria de passar, então, para a deputada Margarida Salomão. Lembrando que a deputada Margarida, foi reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora, fez o doutorado também em Berkeley, né, mais ou menos na época que o doutor Alexandre Quintanilha atuava lá. Então, tem uma conexão aí interessante. Mas eu queria, por favor, Margarida, os seus comentários sobre o que você acha dessa exposição do doutor Quintanilha e a sua experiência no Congresso Nacional. Por favor, obrigado. Obrigada, Eudeu. Eu queria cumprimentar, em primeiro lugar, a você, e, cumprimentando a você, eu cumprimento a gloriosa Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que está comemorando os seus 72 anos, fazendo essa reunião anual dessa forma virtual, em função da situação que estamos vivendo. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência é, no campo democrático brasileiro, uma combatente em defesa das liberdades, em defesa da democracia, além de ser, evidentemente, a grande entidade que nós temos de defesa da ciência no Brasil. Um privilégio poder fazer os comentários sobre a fala brilhante do professor Alexandre Quintanilha, deputado e professor Alexandre Quintanilha, e eu queria reconhecer dois elementos que ele mencionou na sua fala, interpelar duas das categorias que ele usou para relacionar parlamento, ou seja, política e a ciência. Uma delas é o tempo. O tempo da ciência é um tempo que requer amadurecimento, que requer mais prazo, enquanto que o tempo da política está sempre ressaltado, seja porque os políticos e a esfera política, as instituições, estão sempre sendo demandadas por interpelações emergentes da sociedade e, como disse o professor Quintanilha, cada vez mais fragmentadas na sociedade de massas com a qual lidamos. E, além do sobressalto dessas demandas, você ainda tem o sobressalto do calendário político, do calendário eleitoral. Então, isso certamente não só diferencia, mas é uma incidência importante com relação a poder a política fundamentar-se de uma forma mais consequente na ciência. Há uma segunda categoria que o professor Quintanilha mencionou que eu queria aqui resgatar, que é a categoria da confiança. A confiança na ciência também é construída com prazo, por processos de verificação, que são diferentes nas várias ciências, ciências físicas, as ciências humanas, mas, de todo modo, quando não se pode verificar, por exemplo, experimentalmente, você tem o processo de construção da verdade pelo debate, pela crítica. Então, isso esse debate, essa cena pública que constrói a verdade na ciência. E, no caso da política, a política, na verdade, no caso das democracias, sustenta-se na confiança das populações. E essa confiança, como observou o professor Quintanilha, é uma confiança frágil. E não apenas ela é frágil, mas ela demora para ser construída. E, apesar disso, é muito fugaz. E, nesse momento, no mundo, nós vivemos uma profunda crise de confiança que leva à erosão das instituições democráticas. Isso é uma característica mundial. Você tem um processo de desgaste das democracias liberais, não estou falando de outras democracias, democracia clássica.
ela está profundamente sacrificada por conta dessa perda de confiança do cidadão. E, curiosamente, essa perda de confiança acaba levando a evoluções que patrocinam a antipolítica. Então, nós estamos vendo no mundo inteiro elegerem-se políticos de extrema-direita apoiados pela confiança do cidadão nas instituições. Esses, então, fazem a defesa da antipolítica e, ao fazê-lo, exercem a política de uma forma profundamente autoritária, profundamente antidemocrática. Aqui nesse país, no Brasil, nesse momento, nós estamos pranteando perto de 75 mil óbitos, como se fosse uma guerra. E dizem os cientistas, os epidemiologistas, que provavelmente muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas se tivessem sido adotadas posições recomendadas pela ciência, pelas instituições científicas, pelas organizações profissionais, a Organização Mundial da Saúde, por exemplo. Então, eu gostaria que o professor Quintanilha se manifestasse sobre esse tema. Como lidar com as trevas? Como lidar com essa situação em que a política nega a ciência e patrocina a morte? Como poderão as luzes enfrentar as trevas? Então, essa é a questão que sei que não é simples, mas é uma questão que eu não poderia deixar de enunciar nesse momento e provocada pela beleza da sua fala. Muito obrigada por tê-la apresentado para nós. É isso, Ildeu. Muito obrigado, Margarida. Professor Quintanilha, eu estava chamando de deputado, depois que a professora Margarida Salomão insistiu no professor, eu vou chamá-lo também de professor Quintanilha e deputado. De deputado. Eu queria convidar, antes da sua fala e dos seus comentários sobre o que a Margarida disse, a questão importante que ela colocou, convidar para fazer seus comentários o deputado João Campos, que é de Pernambuco, esse jovem que está aí, é uma pessoa, engenheiro civil, né? E muito atuante, foi o deputado mais votado em Pernambuco na última eleição, tem uma história pessoal muito significativa, né? Sendo neto de Miguel Arraes, filho do ex-ministro de Ciência e Tecnologia Eduardo Campos, de saudosa memória. Queria agradecer muito, e o João Campos tem sido muito atuante no Congresso Nacional em defesa da ciência, da tecnologia, da educação e da democracia. Então, queria, o deputado João, por favor, fazer os seus comentários. Você tinha visto o vídeo antes e generosamente aqueceu de sair de um compromisso para participar conosco desse debate. Por favor. Muito obrigado, Ildeu, pela oportunidade. Em seu nome, saudar a SBPC, esta instituição que é um patrimônio brasileiro, um patrimônio do conhecimento, e que nós sempre teremos um dever, com muita honra, de defender esta instituição. Saudar a colega Margarida Salomão e fazer uma saudação muito especial a Alexandre Quintanilha, professor e deputado português, que aqui fez uma brilhante fala que eu tive a oportunidade de assistir. Nós sabemos, Ildeu, que o desafio, eu e Margarida, a gente vive muito isso lá, e Margarida faz um trabalho combativo, altivo, em defesa da ciência. A gente vive um momento diferente no mundo. Esse momento ele não surgiu no Brasil, né? Ele surge lá fora, quando a gente começa a ver um enfraquecimento da democracia representativa e as pessoas reivindicam uma espécie de democracia direta. E o que acontece é que todo mundo aponta ou diagnostica um problema, uma falência da representatividade, mas nenhum projeto outsider ou mais conservador do ponto de vista de costumes e ultraliberal da economia, nada foi entregue de solução. Então, entregaram um diagnóstico que muita gente já fazia, que tinha problema e que tinha mesmo nas democracias mundo afora, mas que venderam esperança e não entregaram solução. E mais do que isso, entraram por um caminho de desconstrução
de pilares importantes de qualquer nação. Então, isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu no Reino Unido, isso aconteceu na Hungria de maneira mais severa, mas talvez de maneira não tão grave como no Brasil. O Brasil aconteceu de maneira muito grave, porque isso misturou com a presença de um presidente muito menos fortalecido de conteúdo e fortalecido de arrogância, prepotência e de negação à ciência. Então, a fala que a gente vê do professor Quintanilha fala de maneira muito clara o papel da ciência e tecnologia no desenvolvimento e fortalecimento de um Estado. A nova fronteira da soberania de uma nação, e a gente está provado agora, ela não passa pelo poderio bélico, quantas ogivas nucleares aquele país tenha, mas quanto o país tem de conhecimento. O país que conseguir, de maneira mais rápida, entregar uma solução de vacina ou de medicamento para o coronavírus, terá sua fronteira completamente consolidada para um século à frente, pelo menos. Então, o conhecimento vai ditar a soberania das nações. Então, como a gente vê o Brasil na contramão de tudo, a gente viu, Margarida, o enfrentamento que o presidente e o governo tratam as universidades públicas como inimigas. Então, não é nem adversário, é inimigo, que é pior do que adversário. Então, isso é completamente o oposto do que a gente espera de um mundo que olha para o futuro. Então, esse papel que foi bem colocado da ciência e tecnologia enquanto soberania é fundamental. A gente viu uma ação importante que foi citada do Parlamento Jovem, e aqui, enquanto jovem, né, eu estou deputado e sou jovem hoje, tenho 26 anos de idade. Eu fico muito feliz de poder ver participações como essa e saber que no parlamento também tem. Nós fizemos o estágio de visita na Câmara, em que a gente sempre indica, eu fiz uma seleção pública, foi altíssimo o número de participantes para poder ir passar uma semana enquanto deputado jovem, né, parlamentares jovens, e a gente viu que um papel fundamental é fazer a aproximação, como foi bem citada, da população da política. A aproximação é fundamental para melhorar a qualidade e poder entregar essas soluções, porque a solução institucional para a crise institucional que a gente vive no Brasil, ela tem que passar pela participação popular, pela transparência, pela valorização da ciência, da pesquisa e da educação, e infelizmente é tudo que a gente não vê hoje no Brasil. Mas, por fim, eu quero agradecer a Ildeu a oportunidade, dizer, Ildeu, que eu fico muito feliz de poder trilhar um caminho em defesa da ciência. Eu sou engenheiro civil, então sempre gostei estudei na universidade pública, fiz iniciação científica. Eu lembro, Ildeu, eu devia ter uns 10 ou 12 anos, eu fui para a SBPC em Florianópolis e expor na SBPC Jovem que tinha. Nós ganhamos um concurso aqui regional da Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente e fomos expor na SBPC Jovem, não lembro qual foi a edição, mas foi lá em Florianópolis. Então, foi meu primeiro contato com a SBPC. E depois disso, hoje eu tenho a oportunidade de defendê-la no parlamento. Então, fico feliz de ter essa oportunidade e feliz por esse encontro, de poder fazer essa conexão com o professor Quintanilha e saber que, ao mesmo tempo que a gente celebra governos exitosos como a gente tem hoje em países como Portugal, mas a gente fica triste de não poder ter o mesmo aqui no Brasil. Então, que nós tenhamos clareza do desafio que a gente tem pela frente, mas que o tamanho do desafio não seja maior do que a nossa esperança de vencê-los. Então, se a gente unir as forças e valorizar a academia, a ciência, a pesquisa no nosso país, que a gente possa ser um país soberano, que hoje a gente está no caminho oposto disso. Então, obrigado pelas palavras e estou aqui à disposição. Muito obrigado, deputado João Campos. Eu queria passar, então, para o professor deputado Alexandre Quintanilha, para fazer seus comentários sobre os seus colegas, as observações, e acrescentar uma pergunta que nos chegou aqui, se o senhor pudesse também falar sobre ela, mesmo que rapidamente. Como Portugal está se safando, de certa maneira, com êxito, ou bem melhor que o Brasil, em relação à pandemia, e como é que a comunidade científica portuguesa atuou nesse momento em Portugal em relação a isso? Por favor, deputado Alexandre. Muito obrigado. Em primeiro lugar, queria agradecer
as palavras muito encorajadoras e simpáticas que me dirigiram e as perguntas, porque a sua pergunta, ele deu, é se calhar a mais fácil. A da Margarida e do João são mais difíceis. E eles sabem isso também, porque se fossem fáceis a gente já tínhamos resolvido a questão. Em relação à pandemia, vou começar com a sua pergunta, Ildeu. Em relação à pandemia, o que aconteceu em Portugal foi interessante, porque o que o Ministério da Saúde e a Direção-Geral da Saúde decidiram fazer logo no início da pandemia foi terem reuniões com os meios de comunicação todos os dias ao meio-dia para dar informação sobre a evolução da pandemia. Isto vai no sentido de criar a tal confiança que leva tempo. É preciso que haja um esforço consistente de tentar transmitir as não fake news, transmitir a verdade sobre a situação da pandemia. Isso foi uma das coisas que o Ministério da Saúde decidiu fazer. A outra, também pelo mesmo Ministério, foi, uma vez por semana, reunir o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, vários ministros e os líderes dos diferentes grupos parlamentares e os presidentes de vários institutos das ciências da vida e da engenharia, uma vez por semana, para fazer um sumário apresentado por 3, 4, 5 especialistas, epidemiologistas, médicos de saúde pública, fazer uma vez por semana um sumário daquilo que se passou naquela semana nas várias freguesias, nos vários distritos do país. E isso foi um esforço que foi muito bem recebido pela população em geral, porque esta noção de não tentar esconder o que estava a correr mal e também ilustrar aquilo que estava a correr bem, foi um exercício que eu considero foi uma boa história de sucesso. Aumentou progressivamente a confiança das pessoas em relação ao que se estava a passar. Porque havia muitas ideias feitas, não é? Que o vírus tinha sido feito de propósito pelos humanos, que os chineses é que tinham enviado para Portugal, que isto estavam a tentar limitar as liberdades de cada um de nós ao insistir para que as pessoas se protegessem mais, não saíssem tanto, e que a democracia estava a ser fragilizada. E também depois houve, ao mesmo tempo, a parte mais negativa foi que houve muita gente, não é muita gente, mas um número significativo de pessoas que queriam ter protagonismo neste processo. E, portanto, os jornalistas adoravam, depois destas reuniões, ter 2 ou 3 pessoas que pudessem contrariar as opiniões do Ministério ou da Direção-Geral de Saúde. E às vezes eram formas que se percebia perfeitamente que era só um desejo de aparecerem na televisão porque tinham sido excluídos do processo. Mas, portanto, o processo diário e semanal de manter a informação vinda de vários setores diferentes, acho que foi muito importante para, e eu volto à pergunta da Margarida, ao comentário da Margarida, que é como é que nós construímos a confiança. Dá trabalho, leva tempo, mas se for bem feito, o resultado é muito positivo. E eu acho que as experiências de sucesso devem ser
devem ser divulgadas como experiências de sucesso, porque são experiências importantes. Agora, as outras perguntas da Margarida e do João sobre a questão de... O João falou um pouco naquela ideia de que temos andado um pouco a vender a esperança e se calhar a vender demasiado a esperança e às vezes ela não é confirmada, não é? E há esse problema. Ou porque é que os populismos estão na moda nesta altura? Eu não sei se tenho uma resposta única para essa questão, mas eu acho que há uma questão, que eu não falei disto, mas há uma questão que é perniciosa na comunicação daquilo que são os avanços do conhecimento. E não só as agências que financiam os projetos de investigação, mas como os próprios jornalistas quase que forçam os investigadores a fazer as tais promessas. Quer dizer, você não consegue ter um projeto financiado por uma agência de financiamento se na introdução do projeto não diz que é muito importante para resolver este problema na saúde, ou este problema no ambiente, ou este problema social, ou este problema humano. Portanto, se você não vender, se o investigador não vender, entre aspas, de uma forma muito agressiva aquilo que está a fazer, provavelmente não vai ter financiamento e provavelmente não vai ter audiência nos meios de comunicação. E isto é muito pernicioso, porque força as pessoas a adorarem um pouco aquilo que estão a fazer, quando o que deviam fazer é dizer, olha, o que nós estamos a fazer é tentar dar mais um passo neste problema, mas não temos garantias nenhumas que vai funcionar. Mas se não tentarmos dar este passo também, acho que foi o Einstein que dizia, se você não errou é porque nunca tentou nada na vida. Portanto, uma pessoa que nunca errou foi uma pessoa que nunca tentou fazer nada. Aí tem a garantia que não errou, certeza absoluta. Mas há uma pressão muito grande das agências de financiamento do conhecimento e do próprio média de informação para que o investigador, quando quer trabalhar, tem que vender esperança. Eu gostei muito da expressão do João, porque se não vender esperança, não tem qualquer chance de ser financiado ou de poder continuar. E isto é muito perverso. E eu acho que isso pode ser uma das razões principais também do outro efeito, que é porque nós vendemos demasiado a esperança, o público também fica desapontado quando a esperança não é delivered, não é entregue, não sei como traduzir, mas não é apresentado. E, portanto, a investigação passou a ser outra comodidade de venda e compra, não é? Quer dizer, e eu acho que isso tem a ver com as questões mais sociais, os mecanismos, e que acho que deve haver muita gente a estudar isso, mas que é contraproducente para aqueles que defendem a tal noção de que o conhecimento leva tempo. O conhecimento dá 2 passos à frente, dá 1 passo atrás, e nós queremos estar convencidos que neste processo vamos avançar. E vamos avançando, não é? Quer dizer, vamos lá ver. As descobertas na área da medicina,
as coisas todas que foram conseguidas hoje pode-se olhar para o interior do corpo das pessoas sem ter que o abrir, há antibióticos, há vacinas, há tudo, são coisas espantosas, mas também nas ciências sociais, não é? Acabámos com a escravatura como ela era conhecida, agora há outros tipos de escravatura, mas acabámos com aquela clássica, não é? Demos o direito de voto às mulheres. Isto é engraçado porque a França, que é o país da liberté, égalité, fraternité, só deu o direito de voto às mulheres no ano em que eu nasci. Não tem nada a ver comigo, mas é uma vergonha que seja quando a Nova Zelândia já tinha dado 50 anos antes o direito de voto às mulheres. As questões do reconhecimento, o acabar das monarquias absolutas, quer dizer, a evolução nas ciências sociais e humanas, como nas outras ciências naturais, tem sido extraordinária, não é? E mesmo que a gente hoje eu não consigo dizer o nome do senhor dos Estados Unidos, eu chamo-lhe o homem dos cabelos cor de laranja, porque não consigo dizer o nome dele, mas que aquele sujeito esteja lá, ou que vocês tenham um presidente que também não acredita no conhecimento e que acha que o conhecimento não é importante para as sociedades, é assustador, não é? É impressionante. Agora, como é que a gente resolve? Foi a pergunta da Margarida e do João. Eu acho que também não há uma resposta simples, não é amanhã vamos fazer isto. Acho que temos que continuar a acreditar que é um processo e que deve começar o mais cedo possível na educação dos nossos cidadãos. A literacia, que não é só a literacia de saber ler e escrever, mas é a literacia histórica, a literacia económica, a literacia cultural, a literacia da saúde, leva muito tempo a construir, não se faz de um dia para o outro, mas não podemos desistir, porque eu não acho que haja outra solução. E, portanto, os dois exemplos que eu vos dei daquilo que está a ser feito no Parlamento foi uma tentativa de começar muito cedo nas escolas, começar com crianças do ensino primário, e que tem questões muitas vezes que a gente fica espantado. Eu tenho um amigo meu que é escritor e ele foi a uma escola um dia com miúdos de 6, 7, 8 anos e um dos miúdos, a certa altura, pede licença para fazer uma pergunta. E o meu amigo foi lá falar de literatura. E ele diz, faz pergunta. E ele diz-lhe assim, senhor Zimmler, quantos livros é que ainda não escreveu? Isto é uma pergunta lindíssima, isto é uma pergunta zen, isto só de uma criança de 7 anos é que vem uma pergunta destas, não é? Quer dizer, é uma coisa espantosa. E ter a possibilidade de ter miúdos a fazer... Eu, quando dei a minha última aula, aqui na Universidade do Porto, os alunos puseram um clipe, sem assinatura, para eu não saber quem é que tinha posto, mas puseram um clipe na minha caixa de correio a dizer: professor Quintanilha, muito obrigado por nos ensinar que o óbvio nem sempre é verdadeiro. E eu achei que se eu conseguir explicar isso e ensinar isso a alguém, se calhar foi a coisa mais importante que eu ensinei. Não são as leis do Maxwell, nem essas podem ir aprender nos livros, mas esta ideia do conhecimento, qual é a característica do conhecimento, acho que é parte fundamental. Mas Margarida e João, eu sei, Margarida já devia ter ido, gostava, mas não é fácil, ela sabe que não é fácil de fazer, mas acho que a vossa paixão e o vosso commitment em relação a estas áreas é fundamental, porque vocês são as boias de segurança que se mantêm, infelizmente, em todas as sociedades. A gente viu a Alemanha passar pelo Hitler,
que foi eleito democraticamente, não é? O Hitler foi eleito democraticamente. O Trump foi eleito democraticamente, não é? Mas, felizmente, que isto depois também passa e as sociedades evoluem. E para vocês, desejo-vos muito sucesso. Agradeço mais uma vez a possibilidade de estar convosco. Agora vocês vão me dar licença para eu me deitar, que já passam das 11 horas, a não ser que haja mais uma pergunta que você, Ildeu. Tem mais alguma pergunta? Não, já estamos com o tempo, já nos com a sua capacidade, e vamos deixá-lo dormir tranquilamente, que você merece, como grande professor e grande legislador de Portugal. Muito obrigado. Margarida, se você tem algum comentário... Não. Então, eu só queria... Um enorme agradecimento por ter tido a oportunidade de participar dessa conversa tão interessante. Muito obrigado. Então, muito obrigado, Margarida, também. Muito obrigado, João, muito obrigado, professor e deputado Alexandre Quintanilha. E eu lembro a vocês que estão nos assistindo que nós vamos exibir agora um vídeo bastante interessante, que foram os depoimentos de muitos parlamentares, cerca de 30 senadores e deputados, sobre a ciência brasileira e a SBPC. Muito obrigado e boa noite a todos. Adeus. Eu sou a deputada federal, professora Dorinha, e sou presidente da Frente Parlamentar Mista da Educação. E eu gostaria de, neste momento do lançamento do livro, que reúne informações, pesquisas dos 70 anos da ciência no Brasil, parabenizar a SBPC por todo o trabalho realizado pelo fortalecimento da pesquisa, da inovação e da ciência. A importância para as nossas universidades e instituições de ensino superior, mas mais do que isso, a importância para a educação, a importância para o nosso país. Parabéns a todos os pesquisadores envolvidos e espalhados em todas as nossas regiões, se preocupando com a melhoria da qualidade de vida, com respeito à cidadania e com o avanço da ciência. Em nome da Frente Parlamentar Mista pela Educação, nós comemoramos o lançamento deste livro e, com certeza, o fortalecimento da ciência no Brasil. Nesse dia 8 de julho, quero mandar um forte abraço a todos vocês, mais de 5.000 membros da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Essa entidade que há 72 anos luta por um Brasil bem diferente, que investe na ciência, que investe na pesquisa, que investe em setores que são basilares para o desenvolvimento nacional. A SBPC, nesses 72 anos de história, sem dúvida alguma, foi imprescindível para que pudéssemos estar nesse grau de desenvolvimento, que poderia ser muito maior se tivéssemos governos que pudessem claramente ver a importância que tem a ciência para o desenvolvimento de qualquer país. Por isso, 8 de julho, quero mandar mais uma vez parabéns, dizer que estamos aqui no Congresso Nacional muito atentos para que recursos não possam ser retirados, não possam ser contingenciados e cada vez mais nós tenhamos na ciência e na pesquisa certamente esses grandes instrumentos para o desenvolvimento do Brasil. Quero aqui cumprimentar a SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, pela atuação firme em defesa da ciência no Congresso Nacional. Não dá para aceitar que políticas públicas não sejam construídas senão por base em evidências. Nós precisamos do apoio da SBPC em defesa das nossas universidades, em defesa da nossa ciência, das bolsas científicas, e é um trabalho importantíssimo. Eu fico muito feliz de ver esse trabalho aqui dentro e cumprimento a SBPC nesse dia tão especial, que é o Dia da Ciência. Um abraço a todos vocês. Nunca foi tão clara para a sociedade brasileira, para a humanidade, a importância da ciência, do processo científico, da descoberta, da inovação, do processo tecnológico. A SBPC, que faz 70 anos, merece o nosso mais profundo respeito e admiração por ser uma sociedade que engloba aí a representação da ciência brasileira. Por isso, quero aqui me congratular com a SBPC, ao mesmo tempo que digo: a ciência, a tecnologia e a inovação são fundamentais para o desenvolvimento humano, para a defesa da vida, para o desenvolvimento econômico e para a redução das nossas vulnerabilidades como povo e como nação. Por isso, meus parabéns à SBPC.
Sou Marcelo Castro, senador da República pelo estado do Piauí. Quero aqui parabenizar a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência pelos seus 70 anos e pelo lançamento do livro Ciência para o Brasil. Dizer que sou médico, professor de psiquiatria, ex-ministro da Saúde e sempre ligado a essa área da ciência. E quero aqui de público reconhecer o papel relevante da SBPC em favor da ciência, da inovação e da tecnologia. A ciência deve muito ao trabalho que a SBPC tem feito ao longo desses 70 anos. E no momento que estamos vivendo, da mais grave crise sanitária dos últimos 100 anos, nunca a ciência foi tão importante quanto agora. Só ela pode nos dizer o caminho a seguir, só ela trará a solução para os nossos problemas. Por tudo isso, mais uma vez, parabéns à SBPC, pelo muito que tem feito em favor da ciência do nosso país e pelo seu compromisso de fazer ainda muito mais com longos anos de existência. Neste 8 de julho, temos o lançamento do livro Ciência para o Brasil, 70 anos, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Cumprimento todos os membros da SBPC pela importante contribuição para o desenvolvimento científico, educacional e cultural em nosso país. A ciência tem sido grande responsável pelas transformações nas áreas da saúde, das inovações tecnológicas e também na preservação do meio ambiente. Valorizar a ciência é acreditar no futuro da humanidade. A SBPC sempre enfrentou com muita coragem todo comportamento que negue comprovação científica e, por isso, tem nosso merecido reconhecimento. Neste ano, comemoramos 70 anos da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Esta comemoração tem um quê a mais? O reconhecimento mundial que o futuro da humanidade passa pelo investimento nas pesquisas científicas e na educação dos nossos pesquisadores. Negar ciência leva ao obscurantismo e à morte. Por esse motivo, vamos valorizar nossos pesquisadores, lembrando ainda que a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência está sempre no Congresso Nacional aprimorando a nossa legislação. Além disso, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência está sempre presente no Congresso Nacional, ajudando no aprimoramento da legislação brasileira. Parabéns, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e contem comigo. Nesse momento difícil que estamos enfrentando, é preciso ter no horizonte a importância de valorizarmos cada vez mais a ciência e a educação brasileira. É impossível falar dos grandiosos avanços com os estudos e pesquisas em nosso país sem comentar o papel fundamental da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que lança o seu livro hoje, tratando dos 70 anos de sua fundação, completados em 2018. A história da SBPC está intimamente ligada ao processo de evolução social, político e econômico brasileiro das últimas 7 décadas e, com certeza, seguirá assim para o bem de todo o nosso país. Muito obrigado, SBPC. Olá, sou o senador Isalci Lucas. Fico feliz em estar aqui hoje para celebrar o Dia Nacional da Ciência, que é também o dia da SBPC, instituição tão importante para a atividade científica em nosso país e que faz parte da história da ciência, da tecnologia e da inovação no Brasil. Uma coisa que repito de forma incansável é que sem ciência, pesquisa e tecnologia, nenhum país segue em frente. Tenho sido um defensor intransigente da importância de investirmos mais nessas áreas, de valorizarmos os nossos cientistas e pesquisadores, dando melhores condições para que eles possam realizar o seu trabalho. No Legislativo, temos buscado recursos e trabalhado
para melhorar as leis e políticas para a ciência, tecnologia e educação. O Brasil tem reconhecimento das pesquisas, com cientistas de primeira linha, mas faltam recursos. Agora, com a pandemia, estamos vendo como a ciência é crucial para salvar vidas. Talvez a partir dessa experiência possamos reconhecer que nosso país precisa ir rápido, apoiar nossos cientistas e pesquisadores, porque é deles que se virá a cura. Essa é a nossa esperança. Parabéns a todos que trabalham pela ciência. Parabéns, SBPC. Olá, pessoal. Passando nesse vídeo para deixar o meu reconhecimento e a minha gratidão enquanto cidadã brasileira pelo trabalho incansável que a Sociedade Brasileira pela Ciência faz em prol do nosso país. Essa instituição, ao longo desses anos, tem se destacado por apoiar os nossos cientistas e, sobretudo, por disseminar a produção científica no nosso país. Nós haveremos de enfrentar inúmeros novos desafios, como estamos enfrentando agora a pandemia causada pelo coronavírus, e sem dúvida alguma, um instrumento para que a gente possa superar esses desafios chama-se ciência. A ciência nos trará as respostas e é por isso que nós, enquanto agentes políticos, enquanto sociedade civil organizada, devemos, mais do que nunca, primar pelo reconhecimento e pela valorização da ciência, e sem dúvida alguma, a Sociedade Brasileira pela Ciência faz esse trabalho incansável. Muito obrigada. Ciência para o Brasil, 70 anos da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Não poderia ter outra data mais pertinente para o seu lançamento, 8 de julho, Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador Científico. O título do livro e a data do seu lançamento estimulam uma reflexão inadiável sobre a situação do Brasil e as suas consequências trágicas. Vivemos nos momentos mais graves da nossa história, uma época em que o obscurantismo atropela a ciência. Professores, pesquisadores, estudantes são vistos como inimigos e a educação é tratada com desprezo. Como em outros momentos sombrios da nação, a SBPC tem um papel extraordinário para lançar luz nessas trevas e atuar na defesa da democracia, do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia e do desenvolvimento sustentável do nosso país. Em nome do seu presidente Ideu de Castro Moreira, felicito a todos que fazem a SBPC pela publicação e pelos 72 anos de história fecunda. Muito obrigado. Aqui, deputado Dr. Luizinho, passando para parabenizar todo o trabalho feito pela Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, e que a SBPC é fundamental para o desenvolvimento da pesquisa, da inovação no nosso país. Esse momento que nós vemos no mundo, da pandemia do coronavírus, da Covid-19, só prova a necessidade do investimento em ciência, tecnologia e inovação. Por isso, o apoio à SBPC é fundamental e aqui nessa casa, na Câmara dos Deputados, pode contar com o nosso apoio pelo bem da ciência brasileira. Neste dia 8 de julho, comemoramos o Dia da Ciência. A SBPC completa 70 anos. Mais do que nunca, precisamos investir na ciência, na pesquisa no nosso país. Se esta pandemia poderá deixar legados, que um dos legados positivos dela seja o reconhecimento da ciência e da pesquisa no país, o reconhecimento das nossas universidades, o reconhecimento aos homens e mulheres que passam dias e noites debruçados, fazendo pesquisa, estudando para melhorar a vida das pessoas e para salvar vidas, como estamos vendo agora nesta pandemia. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, entidade que mobiliza e reúne a nossa comunidade científica, faz aniversário em plena pandemia. Mas há aqueles que negam a ciência, empurrando para a contaminação e para a morte milhares de brasileiros. Dentre eles, há os que dizem também que a Terra é plana. Desgraçadamente, no Brasil, eles estão no poder. Não respeitam as universidades. Não investem na pesquisa científica e tecnológica. Destroem o meio ambiente. Não respeitam as diferenças. Podemos dizer hoje que a SBPC é a resistência brasileira para o progresso da ciência. No dia do seu aniversário, em nome da Frente Parlamentar Mista do Congresso Nacional, que defende investimentos em pesquisa, que defende as universidades públicas, a ciência e a tecnologia, quero mandar um abraço à inteligência nacional.
Salve a sociedade brasileira para o progresso da ciência. 70 anos da SBPC. É realmente um momento muito importante para reconhecer o trabalho inestimável de apoio à ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Valorizar o conhecimento, apoiar a pesquisa como uma oportunidade de transformação econômica e social e de competitividade e apoiar os nossos pesquisadores, o trabalho em rede no nosso país, sem sombra de dúvida, é um trabalho estratégico e fundamental para o país que nós tanto sonhamos. Parabéns, SBPC, pelas grandes contribuições ao Brasil. Em tempos de propagação do negacionismo, do fundamentalismo, de discursos de ódio e de ameaças fascistas, é fundamental afirmar a produção científica de embasamento crítico, voltada para a transformação da realidade de uma forma inclusiva, trazendo os muitos saberes, as muitas formas de ser e estar no mundo, para que o conhecimento seja de fato democratizado e acessível para todas as pessoas. E é por isso que eu celebro os 70 anos da SBPC, vida longa a essa entidade tão fundamental e que é pilar, sim, de uma sociedade democrática que a gente precisa continuar defendendo com toda força no Brasil. O que seria do Brasil sem a ciência? E o que seria da ciência entre nós sem a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC? Desde 1948, a SBPC atua em defesa da ciência, da tecnologia e da educação brasileiras. E é justamente isso que comemoramos hoje. No Dia da Ciência, a chegada do livro que conta esses 70 anos de muitas lutas e vitórias para fazer a ciência brasileira avançar, para fazer o Brasil avançar. A SBPC surgiu como uma entidade que representaria a comunidade científica e que defenderia a necessária autonomia de atuação dos nossos cientistas. Fez isso bravamente, enfrentando inclusive o regime militar, mantendo as suas reuniões anuais em defesa da democracia e do conhecimento. Uma entidade, portanto, como diz o nome, verdadeiramente comprometida com o progresso. Esses tempos difíceis que nós vivemos no Brasil e no mundo mostram a importância de se investir, de fato, em ciência, tecnologia e inovação. Continuaremos lutando juntos por isso. Contem comigo e viva a SBPC! Eu tive o privilégio de conhecer a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, através do jornal Ciência Hoje e das suas reuniões anuais. A primeira que eu participei foi no Rio de Janeiro. Lá o presidente era o professor Enio Candotti. E de lá para cá, na militância universitária, à frente da União Nacional de Estudantes, eu pude me aproximar cada vez mais da SBPC. Nunca vou esquecer a reunião de São Luís. Era a primeira que eu participava como presidente da UNE, homenageava o grande Darcy Ribeiro, e ao meu lado estava o professor Aziz Absaber. Hoje, como deputado, eu procuro representar as teses, as propostas, as posições da SBPC, que são posições a favor da ciência, da tecnologia, da inovação e do desenvolvimento do Brasil. Parabéns, SBPC. Vocês inspiram o nosso país. 8 de julho, aniversário da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Em tempos de dificuldades, a SBPC sempre foi a resistência. A partir desta criação, o Brasil avançou muito nas questões da ciência, da tecnologia e do empoderamento da pesquisa em nosso país. Vamos abraçar a SBPC, colocá-la no lugar que ela merece, parabenizá-la e homenageá-la. Mais um aniversário significa resistência, luta em favor do povo, em favor da ciência, da tecnologia e da pesquisa. Viva a SBPC! A SBPC tem um lugar de destaque no progresso da ciência em nosso país. Parabenizar a SBPC pelos 72 anos de muita contribuição, muito serviço e muito desenvolvimento do Brasil,
que vocês tiveram um papel fundamental. Hoje, mais do que nunca, a gente percebe a necessidade de uma valorização estruturada da ciência para qualquer nação. A fronteira da soberania das nações vai se dar não pelo seu poderio militar, seu poderio bélico, mas o seu poder de conhecimento. E a SBPC tem uma trajetória de luta, de boas batalhas em defesa da ciência, da academia, da pesquisa no Brasil. Então, parabéns pelos 72 anos e também pelo lançamento do livro das 7 décadas da ciência no Brasil. E não podia ser diferente, o dia em que a SBPC comemora aniversário também é o dia da ciência. Vamos celebrar a ciência, mais do que nunca é tempo de fazer essa celebração e de lutar pela ciência, pesquisa, pela inovação e pelo desenvolvimento que possa construir um país soberano. Meus cumprimentos a todos e todas que fazem esta entidade tão importante para o Brasil, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. 70 anos de uma atuação muito firme em nosso país. Uma atuação que tem já um legado imenso e que precisa ser todos os dias renovado, reforçado, apoiado. Nosso abraço a todos que fazem a SBPC, ainda mais agora, neste momento em que o Brasil vive sob trevas de um governo que é contra a ciência, contra a tecnologia, contra a inovação, enfim, contra a educação em nosso país. Viva a SBPC, estamos juntos lutando por ciência, tecnologia e inovação no Brasil. É fundamental celebrar o Dia da Ciência nesse 8 de julho e também os 70 anos da SBPC, que vem cumprindo com o papel de pautar a necessidade de valorização da ciência, da tecnologia, da pesquisa no nosso país. Desde o início da gestão Bolsonaro, foram inúmeros os ataques às ciências. E agora, em plena pandemia, que é o momento em que os nossos cientistas mais devem ser valorizados, é justamente o momento em que a gente vê ao nível em que esse descaso chega. Milhares de mortos, milhares de contaminados e um desprezo pela vida e pelo conhecimento. Mas, graças à nossa luta, a luta da SBPC, graças à nossa confiança no saber e na ciência, nós vamos conseguir passar por esse período de trevas e de sofrimento. A ciência e a verdade vão vencer. Viva a SBPC, viva a produção científica no nosso país. Olá, amigos, eu sou Roberto de Lucena, sou deputado federal de São Paulo pelo Podemos. E eu tenho muita satisfação de, nesta data, quando se comemora o Dia da Ciência, é a data da ciência, homenagear, cumprimentar a SBPC pelos seus 70 anos de trabalho no Brasil, fomentando a ciência em nosso país. A todos vocês, os meus respeitos, as minhas homenagens e os meus cumprimentos. Como médico e presidente da Frente Mista Parlamentar de apoio ao Programa Antártico Brasileiro, entendo a importância da ciência, da tecnologia e da inovação. Hoje comemoramos 70 anos da criação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Venho emprestar todo o meu apoio, toda a minha solidariedade e dizer da importância que representa a SBPC para a ciência do nosso país. Ela tem, através dos seus filiados, inovado, criado e produzido ciência para o desenvolvimento do nosso país. Portanto, nesta data em que a SBPC completa 70 anos de existência, é para todos nós, brasileiros e brasileiras, comemorarmos a existência dessa entidade tão respeitada e de tanta credibilidade. SBPC faz 70 anos. 70 anos de desenvolvimento da ciência.
E olhe que a ciência, o desenvolvimento da ciência é ato de liberdade, é ato de criação. E todo ato de criação, ato de liberdade, ele provoca muito temor em todo o arbítrio. Por isso a SBPC nasce para o progresso da ciência, entendendo que o progresso da ciência, bem como da arte, da cultura, são instrumentos fundamentais para que o Brasil vivencie a sua própria grandeza. A minha história de enfrentamento à ditadura desde 1976, ela sempre contou com a presença do que a SBPC produziu de pensamento, produziu de pluralismo, produziu de ciência neste país. Lembro dos congressos da SBPC, que ali eram trincheiras, durante a ditadura, de resistência, em nome da ciência, em nome da própria vida. Em um momento que o Brasil vivencia, onde a ciência é tão açoitada por aqueles que acham que a realidade é uma realidade autocentrada e o arbítrio tem que ser a norma. Por isso, fico muito feliz de termos o lançamento deste livro, Ciência para o Brasil, 70 anos da SBPC. Vida muito longa para a SBPC, vida muito longa para a sociedade brasileira do progresso da ciência. Nós precisamos isso, sentir os ares da liberdade e os ares do conhecimento científicos. Parabéns, SBPC. Olá a todos e todas, meu nome é Reginaldo Lopes, estou como deputado federal e também presidente da Frente Parlamentar Mista em defesa dos institutos federais. É com enorme alegria que eu participo deste lançamento do livro que conta a história dos 70 anos da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, instituição fundamental na consolidação do nosso Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia e também na luta pela expansão e popularização da ciência em nosso país. Instituição que sempre defendeu a ciência voltada para o desenvolvimento do Brasil e do povo brasileiro. Ao completar 70 anos, eu quero aqui parabenizar todos os brasileiros e brasileiras que fazem ciência no país e contribuem com o nosso desenvolvimento. Nesse momento de tanto negacionismo e obscurantismo, precisamos muito da SBPC. Um forte abraço em nome do presidente Ideu de Castro Moreira. Quero cumprimentar a todos. Um forte abraço. 70 anos da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Nunca no Brasil foi tão fundamental defender a produção de conhecimento e o progresso da ciência. Hoje, isso significa salvar vidas e defender a democracia. Meus parabéns a todos os profissionais e a todos os funcionários que fizeram dessa instituição um pilar tão decisivo do conhecimento, da ciência e da vida no Brasil. Hoje é dia 8 de julho, Dia Nacional da Ciência. E para comemorar essa data, não há nada melhor do que celebrar o aniversário de 72 anos da SBPC. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência tem estado presente em todas as grandes lutas nacionais, pela democracia, pelo desenvolvimento, pela justiça social que há de ser garantida com uma ciência forte e soberana. Então hoje é dia de festa. Nesse momento tão difícil, de tantas trevas, a ciência brasileira nos promete uma luz. E nessa luta, a SBPC é imprescindível. Viva a SBPC, viva a ciência brasileira. Meus queridos amigos e amigas da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, entidade que ao longo da história sempre esteve ao lado do Brasil, ao lado da defesa da soberania de nosso país, ao lado da defesa do desenvolvimento científico de nossa nação. Nunca foi tão necessário celebrar o Dia da Ciência como agora, em momentos que temos um governo que nega a ciência e, em decorrência de sua ação negacionista, nos leva à maior tragédia da história nacional. Nunca foi tão necessário reafirmar a ciência
principalmente como proclamação política de nosso país, porque a ciência em um país soberano e democrático deve ser a prioridade à proclamação política. Sonho e nós alcançaremos, mais tarde do que se espera, uma pátria em que a ciência seja colocada no altar que deve ser colocada, indispensável, fundamental, como instrumento de preservação de vidas, de defesa do Brasil. Eu sou o senador Confúcio Moura, eu sou representante do estado de Rondônia. Muito feliz por gravar esse vídeo para estar ao lado e homenagear a SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, fundada em 1948. Eu nasci nesse mesmo ano. Minha vida, como governador, como prefeito, como deputado, agora como senador, como secretário de saúde, na década de 80, levei para Rondônia o Hildebrando, Marcos Boulos, Ernei, lá da USP, e montamos as bases do Instituto de Doenças Tropicais para a pesquisa. E assim a gente vem criando também. Criei a Fundação de Apoio à Pesquisa de Rondônia, no meu governo, que isso ainda é a última, bem nova, ainda incipiente, mas nascendo, crescendo, passo a passo. Eu digo para vocês, cientistas brasileiros, que vocês não estão sozinhos. Aqui mesmo no Congresso, temos muitos parlamentares, senadores, que defendem a ciência com unhas e dentes. Vocês podem contar conosco. Boa sorte, coragem, enfrentamento, resistência e vamos à frente.